Talvez muitos de vocês já tenham ouvido essa musiquinha, algumas vezes embalando alguém fazendo um café ou até alguém fazendo exercícios matinais ao ar livre. A grande verdade é que essa música parece ter sido inserida, especialmente nos stories das pessoas, como um motivo de alegria, né? Uma coisa que seja uma celebração de felicidade. O que talvez a maioria não saiba é que essa música tem por título Deathbed. A música foi feita por um rapper canadense e ela trata a respeito de um doente terminal que está se declarando para sua namorada e dizendo coisas que não me parecem combinar tão bem assim com um dia tão feliz. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, né? Que tipo de mensagem eu posso estar querendo trazer ao falar sobre isso? Essa música remete a uma coisa que eu tenho percebido, e acho que não somente eu, mas muitas pessoas têm percebido, que é cada vez mais frequente na vida de muitos, que é o efeito manada. Em especial, com o advento das redes sociais, esse efeito manada tem se mostrado cada vez mais forte e consistente. Basta lembrar de uma frase que é muito comum se ouvir hoje em dia, quando você entra na rede social de alguém e vê lá, saudade de fazer tal coisa, né, minha filha? Isso é uma coisa que se espalhou como um vírus, né? Por isso que existe o termo viralizar. O que nós podemos refletir a respeito disso? O efeito manada é um efeito interessante e, obviamente, tem paralelo com a natureza, né? Comportamento de manada, em que um grupo de animais tenta fugir ou partir para um determinado destino, onde os mais fortes os líderes, né, tendem a iniciar o processo e os demais simplesmente seguem. O que acontece é que o efeito manada ele tem produzido, na minha opinião, e acho que na opinião de muita gente, tem produzido um efeito que é extremamente perverso em algum sentido. Que perversidade ele poderia trazer? A maioria das pessoas hoje acabam se deixando levar ou sendo levadas por essa ideia de copiar ao invés de pensar e fazer o seu próprio. Então isso acaba acontecendo com muita frequência, onde as pessoas preferem simplesmente reproduzir falas prontas, preferem simplesmente reproduzir comportamentos que foram aprendidos com os outros, ao invés de tentarem enxergar seu próprio caminho e fazerem suas coisas da sua forma, do seu jeito. Isso, além de inibir a criatividade, isso tem um efeito ainda mais devastador por impedir que surjam novas opções, por inibir talvez a capacidade que nós temos, que é inerente ao ser humano, de fazer diferente, de criar coisas novas, de tomar rumos diferentes. Isso, se fosse levado ao extremo, faria com que todos nós fôssemos simplesmente produtos em série, mudando apenas pelo CPF. E acredito que nem você, nem eu, nem ninguém quer ser considerado como uma espécie de produto fabricado em série, com um número diferindo de um para o outro apenas, né? Nós queremos ser tratados e vistos como pessoas e indivíduos que têm a sua particularidade, a sua individualidade, e valorizados por isso. É muito importante pensar assim. Isso é uma coisa que nós podemos tentar aplicar para nossas vidas, né? Tentar sair um pouco dessa bolha em que as pessoas se encontram, onde todas as pessoas tendem a repetir aquilo que os outros estão fazendo e simplesmente tentar fazer do seu jeito, fazer diferente, falar uma coisa de forma diferente. Um exemplo aí, eu caio no mundo dos concursos, né? No mundo de provas e concursos públicos. Me remete à época que eu estava estudando para o vestibular e o meu professor de redação, um professor fantástico na época da turma Imiita que eu tive em Fortaleza, e ele nos colocava como obrigação. Todas as redações que eram entregues a ele, fazia a conferência de todas elas, e era uma obrigação nossa não repetir uma palavra dentro do mesmo parágrafo. E isso na época era um critério da própria Universidade Federal do Ceará, esse era um critério que era comum em outros vestibulares importantes, e acredito que essa é uma forma de você ser impulsionado a aumentar seu vocabulário, a pensar em coisas novas, a tentar encontrar saídas e soluções diferentes. Então, efeito manada nos concursos está muito presente, por exemplo, nessa questão de notícias, né, de informações. Quando aparece, de repente, não vai ter mais concurso. De repente, todo mundo, não vou estudar, não vou sei o quê. E eu quero que vocês parem de pensar assim, né? Quem está me ouvindo, quem me acompanha, eu quero que você pare de pensar assim, se porventura você o vinha fazendo. Tente imaginar o seguinte: eu não sou igual a todo mundo, eu sou uma pessoa diferente, eu tenho as minhas características e eu vou me impor perante o mundo, perante a vida com as minhas características.
Eu mostrei há pouco tempo atrás, eu postei um vídeo a respeito disso no meu feed do Instagram, tratando a respeito desse efeito. E o vídeo é interessante, ele mostra uma escola onde um aluno chega atrasado e a professora combina com todos os demais alunos que se alguém chegasse atrasado, ela iria fazer uma brincadeira, e seria basicamente o seguinte: ia perguntar se uma pasta era de cor verde, e a resposta, que cor seria aquela pasta, e as pessoas responderiam como roxa. E o que acontece é que ela começa a perguntar, o aluno chega atrasado, ela começa a pergunta para o primeiro, segundo, terceiro, quarto. Quando pergunta para o aluno atrasado, ele olha para todo mundo e fica meio assim espantado e responde, roxa? E ela pega e diz, né? Tá vendo? Você foi levado, você sabe que não é roxa, você sabe que é verde, mas você foi levado a responder porque os outros fizeram isso. Então, assim, não deixe que o mundo, que a sociedade dite sua forma de pensar. Tente pensar diferente, tente fazer com que a sua criatividade, sua capacidade de inovação, ela seja exposta para o mundo. Isso fará bem a você e a toda a sociedade, a todas as pessoas que estiverem ao seu redor. Pense nisso, acho que isso é muito importante você fazer ou tentar colocar em prática. Até mais.